é para que essa igreja seja fervorosa no espírito. Esse é um dos clamores que eu faço. Se você algum dia puder passar em algum lugar que eu estiver orando, você vai ouvir isso. A começar pela liderança, porque é uma coisa que vem sobre a liderança e depois se espalha sobre a igreja. E eu quero, de fato, que você seja cheio do Espírito Santo a cada dia. Que você seja apaixonado por Deus. Porque nós somos chamados para isso, para sermos apaixonados por Deus. Pela tremenda, pela grandiosa obra que Ele fez pela nossa vida. O alto preço que foi pago por nós. Para nós estarmos aqui hoje, podermos ouvir a palavra. Isso é possível hoje, nós conhecemos as coisas dos céus, os pensamentos de Deus que vêm pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como se fosse a mente de Deus, é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, mas ele trouxe a mente de Deus para nos revelar. Veio com ele isso. Amém? Por isso que é fantástico quando nós pensamos que nós podemos ter a mente do Espírito, a mente de Cristo. Quem poderia dizer isso? Antes de Jesus vir, poderíamos ter a mente de Cristo, a mente do céu, e nós temos hoje. Então vamos desenvolver isso na nossa vida. Amém, amados? E como igreja, eu gostaria que você ficasse de pé mais um minutinho só. Nós vamos fazer uma oração pela nação, amém? Como igreja, nós precisamos orar pela nossa nação. Paulo disse lá em 1 Timóteo para nós orarmos pelos nossos governantes. Por aqueles que governam sobre nós, para que tenhamos uma vida boa no lugar onde vivemos, no país onde vivemos. Então isso é uma coisa importante e que nós precisamos fazer cada vez mais. Amém? Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Houve a ministração aqui de oferta, dízimo. E eu quero ministrar, uma das palavras que eu já falei que eu quero ministrar, especificamente, é a respeito de dízimo. Por quê? Porque existem tanta lorota por aí. Tanta gente falando bobagem que dízimo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não existe mais. Isso é um grande engano. E tem muita gente caindo nessa conversa, e eu quero pregar sobre isso para anular isso no nosso meio. Vou te provar pela própria palavra, e por coisas que o próprio Senhor Jesus disse, Paulo disse, que tem na nova aliança a respeito disso. O novo mandamento agora, sim, Jesus falou que deixou um novo mandamento, amarmos uns aos outros como ele nos amou. Mas dentro desse contexto, tem os mandamentos. A palavra diz, na nova aliança, 1 João capítulo 5, versículo 3, que o amor de Deus é este, que obedeçamos os seus mandamentos. Então, você acha que não tem mandamentos? Toda casa tem regras. Amém, amados? E os mandamentos dele não são difíceis. Olha o que diz. Não são penosos. Não são penosos. Os mandamentos de Cristo não são penosos. E um deles é dizimar. Amém? Mas depois eu vou falar sobre isso. Agora levanta a sua mão. Vamos orar pela nação. Estamos vivendo dias complicados nessa nação. Por quê? Não, o outro já ganhou, o Bolsonaro já ganhou, aleluia, glória a Deus, amados. Vocês não imaginam o que tem por trás de tudo isso, desse comunismo. Vocês não imaginam. E corremos o risco de ter fraude mesmo. Você não sabe o que essa turma, o que esses demônios fazem, agindo, usando essas pessoas que estão do lado de lá. Então nós precisamos orar. Deus... Eu gravei aí um vídeo, eu lancei em alguns grupos, mas inclusive está no Facebook, que depois eu quero, se der tempo, nós vamos colocar aqui. Que o negócio é mais sério que você imagina. Deus falou assim, adoração dia e noite, para que sejamos livres dessa encrenca aí, como está acontecendo na Venezuela. Amém, amados? Amém. O negócio é sério. Então levanta a sua mão, diga comigo, Pai eterno. Nós estamos aqui como igreja. E como tua igreja, teu corpo, temos em nós a força profética.
a força da tua palavra. É um corpo que tem o teu Espírito Santo. Então, por isso, eu quero clamar por esta nação. Porque a nossa oração pode ter um grande efeito no mundo espiritual. Senhor, no nome poderoso de Jesus, faça cessar estas malignidades que querem tomar conta da nossa nação. Senhor, faça cessar esse espírito maligno de comunismo. Toda essa maldade que está por trás de muitos. Todo este engano que quer fraudar as urnas. Paralisa, Senhor. Eu te peço e eu clamo a Ti, para que de fato possamos ter uma eleição tranquila, possamos votar sem haver fraude. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ver esta nação livre da corrupção, livre da pobreza, da ruína, da desolação. Nós também oramos pela Venezuela, porque nós temos uma família lá também, que é a família da fé. Senhor, cura a Venezuela. Liberta daquela ditadura macabra. Olha para as ameaças que estão acontecendo lá. Pai, há ruína naquela nação. Fome, miséria. Eles não podem sepultar os seus mortos nos cemitérios. Tem que sepultar no quintal das suas casas. Não há dignidade naquela terra. Há um desprezo pelo povo. Mas o Senhor não despreza. Porque há um povo teu lá dentro. Muda aquela situação. O Senhor pode fazer. Porque o Senhor é soberano. E a tua soberania é intocável. E na nossa nação, não permita mais este ataque das trevas. Porque estão falando contra o teu santo filho Jesus. São contra nós. São contra o teu santo filho Jesus. Senhor, desembanha a tua espada e vem em nosso favor, destronando toda autoridade maligna, para estabelecer a tua autoridade aqui na terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu já te agradeço, porque o Senhor ouve a oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Você pode fazer esse clamor todos os dias. Senhor, cura o Brasil. Senhor, detenha o espírito da corrupção aqui nessa terra. Sara totalmente essa nação. Ore só isso, todos os dias, todos orando. Grande efeito vai ter diante de Deus. Porque é a oração da igreja. Individualmente você é membro da igreja e juntos somos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Você está feliz? Amém. Feliz pela tua salvação? Amém. Alegre por esta alegria da salvação? Amém. A própria salvação já é um contexto de alegria. Já pensou? Você estava perdido. Foi encontrado. E foi transportado das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Para a verdadeira luz. A luz não prevalece. Aliás, as trevas não prevalecem contra a luz. Então as trevas não podem prevalecer contra você. Porque você está ligado a um corpo que é o corpo de Cristo. E Jesus falou, as
portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Além disso, o Senhor nos deu uma autoridade para andarmos no meio deste mundo corrompido e tenebroso e não sermos atingidos por a maldade das trevas, amém? Porque nós temos o revestimento de Deus, a unção do Espírito, e podemos andar como luz do mundo e sal da terra. Não é extraordinário isso? Amém, amados? Amém. Olha para mim, presta atenção, para depois você dizer que não entendeu a palavra. Amém? Mas você é um bom entendedor, e para um bom entendedor, meia palavra basta. E eu estou te falando da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, olha só, o que eu quero falar é o seguinte: de inimigos, fomos transformados a justos. De inimigos de Deus, fomos transformados a justos e amigos de Deus. Já pensou que transformação foi essa? Já parou para pensar nisso? Que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado? Deus nos amava já. Sim, sempre nos amou. Mas ele não podia ser conivente com o nosso pecado. Agora, nós éramos inimigos dele, mas ele amou os inimigos. Aí que está o ápice do amor de Deus. Ele amou os inimigos dele. Falou, eu amo os meus inimigos. Eles são meus inimigos. Porque eu não posso ser condizente com os pecados deles. Mas eu vou dar um jeito deles serem meus amigos. Eu vou enviar o meu filho unigênito para ir para a cruz por eles, mesmo eles sendo meus inimigos. E eu vou trazê-los de volta pelo ato da cruz. E Deus fez isso. Não é extraordinário um negócio desse? Senhor, eu era teu inimigo, agora sou teu amigo. Porque o teu amor me fez ser seu amigo. Eu estava nas trevas, agora eu estou na luz. Amados, se você pensar isso a cada dia da sua vida, a cada dia você vai ter motivo para glorificar, exaltar, adorar a Deus. E levantar uma verdadeira adoração a Deus. Amém, amados? Agora vamos lá desde o princípio. Tudo Deus formou com a sua palavra, com a sua ordenança. Deus ordenou pela sua palavra. Palavra é Cristo. Por meio de Cristo, palavra, Deus ordenou que tudo se formasse. Os luminares, os céus, a terra, tudo que há na terra. Deus foi ordenando. Quando chegou a nossa vez, Deus formou. Deus não ordenou. Ele não disse assim, faça-se homem. Faça-se homem no pó da terra. Vai, faz aí. Terra, vai se unindo aí até formar o homem. Não, Deus não fez isso. Ele pessoalmente veio e formou o homem do pó da terra. Ok, glória a Deus. E aí o que ele fez? Para ser semelhante a ele, para sermos semelhantes a ele. Eu vou soprar o fôlego de vida nas suas narinas. Amém, amados? Está lá em Gênesis 2:7. Eu vou soprar o meu espírito. Ou seja, eu vou soprar o espírito, o meu fôlego. Soprar é vento, hálito, bafo. Amém? Na raiz do hebraico. E ele soprou o vento lá. E nós, a partir de então, nos tornamos, o homem se tornou, a partir de então, semelhante a Deus. Imagem e semelhança de Deus. Como dizem alguns teólogos, e é tremendo isso, que eles resolveram traduzir aquilo, imagem e semelhança de Deus. Que é assim, duplicata e categoria divina. Amém? Duplicata de Deus com a categoria divina. É mais ou menos isso. Não é tremendo isso? Não é fantástico? Mas tudo bem, o homem resolveu desobedecer. E quando ele desobedeceu, o espírito do homem que estava nele foi mortificado. Isso que nós precisamos entender. O espírito foi morto. Ah, mas lá não era alma vivente. O primeiro Adão foi alma vivente, o último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Glória a Deus, aleluia. Mas, para que Adão fosse espírito vivificante, tinha que ter pessoas para salvar. Tinha pessoas para salvar? Não. Então, por isso que foi alma vivente. Mas ele tinha um espírito lá, que era o sopro de Deus. Mas aí ele desobedeceu, pecou e enegreceu o espírito, mortificou o espírito,
E aí o homem foi desligado de Deus, porque ele quis. Porque, veja bem, um dos grandes conceitos, podemos dizer assim, de Deus, que é a sua perfeição. Isso é sublime, é que ele nos criou com o livre-arbítrio. Para termos o poder da escolha. Olha, eu não vou criá-los como robôs, você vai ter o poder da escolha de me querer ou não. Você pode me querer ou não querer. Você pode optar por Cristo ou não. Você pode querer a vida eterna ou não. Amém? Então, está aí o livre-arbítrio. Porque Deus não poderia fazer-nos como robôs, então como é que seria? Qual a graça que teria nisso? Nós sermos robôs de Deus. Faz isso, faz aquilo outro, e vai ter que ser assim e pronto. Não, Deus nunca foi impositivo. Deus sempre foi amor. Aí que está a grandiosidade de Deus. De Deus amar os seus inimigos, porque estavam separados de Deus, inimigos de Deus por causa dos pecados. Aí que está o negócio. Eu fico pensando nisso às vezes, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o homem se desapegou de Deus por causa dos pecados, mas Deus continuou nos amando e preparou um tempo preciso para enviar Jesus para nos levar de volta para Ele e voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus, porque o nosso espírito, por meio de Cristo, foi vivificado. Ressuscitou com Cristo Jesus. Nosso espírito ressuscitou com Cristo Jesus. Pela obra redentora do Calvário e pelo poder da sua ressurreição. E voltamos para Ele. Nos assentamos com Ele nas regiões celestiais. Mas, Senhor, mas pastor, isso não vai acontecer só quando estivermos lá? Não, a palavra não diz que vai ser. A palavra diz que já somos. Já somos. Imagem e semelhança de Deus de novo. Agora, qual a maior ciúme, inveja e ira de Satanás? Porque Deus só fez o homem à imagem e semelhança dele. Deus não fez Lúcifer, que era o nome dele, portador de luz, a imagem e semelhança de Deus. Nenhum anjo tem imagem e semelhança de Deus, só o homem. Só o homem. Você já parou para pensar nisso? Só nós temos. Isso é grandioso, amados. Eu não estou te falando isso para você ser soberbo, e ser altivo, não tem nada a ver. Porque quanto mais você for humilde, mais você vai se parecer com Cristo. Jesus mesmo falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quanto mais houver humildade no nosso coração, mais nós vamos se parecer com Deus. Sede imitadores de Deus, Paulo disse isso. E como sermos imitadores de Deus? Eu vou te falar como é que podemos ser imitadores de Deus. Você quer ser imitador de Deus? Então seja muito humilde. Porque quanto mais humilde for o teu coração, mais você vai conhecer a palavra. Porque você vai se entregar a ela. Você vai se render a ela. A pessoa que não é humilde não se rende à palavra. Não se rende ao conhecimento de Cristo, porque ele julga ter conhecimento. Eu não posso julgar que eu tenho conhecimento. Paulo disse isso. Eu julgo que eu não sei nada. Eu sei o que Deus me ensina. Não que de mim eu possa dizer alguma coisa. Olha o que ele fala. Porque a minha capacitação vem de Deus, não vem de mim mesmo. Porque se ele dissesse que tinha vindo dele mesmo, ele estaria sendo soberbo e altivo, então ele não podia estar em Cristo. Porque o próprio Cristo foi humilde aqui na terra, para nos dar o maior exemplo, amados. Eu luto com isso. Pensa que a gente não luta com isso? Lógico que lutamos. Porque eu sei que de mim mesmo, eu não posso dizer que eu sou justo. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. É Ele que me justifica. Eu mesmo não posso me justificar. Agora você já parou para pensar quanta gente que se justifica? Ou que se auto-justifica, ou que fica se justificando, toda hora se justificando. Você não precisa fazer isso, seja humilde. Só isso, seja humilde. E deixa o Espírito te ensinar, e deixa o Espírito Santo te guiar. Eu entendo que essa é a maior virtude de um homem, quando ele é humilde. Por isso que Jesus investiu na vida daqueles discípulos, porque eles foram difíceis.
foram muito difíceis, porque eram duros de coração ainda, não que eram soberbos, não é nesse sentido. Eram pessoas que eles andavam meio no escuro, mesmo Jesus estando perto deles e ensinando eles, discipulando-os. Eles eram pessoas difíceis, não tinham fé, não criam, dependiam, vamos dizer assim, totalmente de Jesus no sentido do Jesus físico. Se Jesus não estava com eles, não faziam nada, não conseguiam expulsar um demônio lá. Então, tudo eles corriam para Jesus, não puderam repreender o vento e a tempestade que se levantou contra o barco, e Jesus falou, homens de pequena fé. Ele estava dizendo o seguinte, vocês mesmos poderiam ter repreendido o vento e a tempestade, segundo a palavra que eu já tinha declarado, e nós passaríamos para o outro lado, mas vocês deixaram o medo dominar vocês. Até quando vos sofrerei? Jesus teve que dizer isso. Mas por que Jesus investiu neles, mesmo eles sendo pessoas difíceis? Por causa do coração deles. Eram corações bons, exceto um lá, mas eram corações bons. Jesus via que o coração deles era bom. Então eu vou investir neles até o fim. Eu fui orar, pagar um preço para escolhê-los, e eu tive a direção do Pai para que fossem eles, então eu vou investir. O coração deles é um coração humilde. Apesar de toda a incredulidade, de toda a dificuldade, eu vou até o fim com eles. E foi até o fim. E a gente sabe os homens que se tornaram lá na frente. Porque, amados, nós no começo fomos pessoas difíceis para Deus. Porque éramos questionadores, reclamávamos por qualquer coisa, tínhamos ainda muita altivez, pensávamos que nós poderíamos fazer qualquer coisa por nós mesmos. Mas conforme fomos caminhando com Deus, nós começamos a chegar a uma conclusão que nós teríamos que depender totalmente dele, confiar totalmente nele, e querer aprender com ele, e deixar que ele pudesse tratar o nosso coração, e como foi difícil isso. Estou dizendo por mim também, e por todos vocês, nós somos difíceis para Deus, mas Deus olhou no nosso coração. Amém, amados? Por isso eu vou investir na vida deles, eu vou libertá-los, eu vou fazer essa obra. Aleluia, e você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. Agora, veja bem uma coisa, a palavra diz isso, abre em Romanos capítulo 5, versículo 10, eu tenho que falar e mostrar na palavra quem nós éramos. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo em nós, amém? É isso que ele quer dizer. Agora, quando éramos inimigos, ele foi para a cruz. Ainda éramos inimigos. Ele foi para a cruz. Falou, tá bom, eu amo meus inimigos. Eu vou morrer por eles. Este é o ápice do amor de Deus. É este. Não tem outra. Não tem outra maneira, outro adjetivo para falar. É este. É este o ápice dele amar os inimigos e morrer por eles na cruz. Uau! Que fantástico. Levanta a sua mão e diga, que maravilhoso isso. Eu não merecia, Senhor, porque era teu inimigo. Mas o teu amor foi grande demais. A ponto de morrer por mim, que era teu inimigo. Na cruz. Agora, de inimigos a sermos de novo semelhantes ao Altíssimo. Tem mais essa. Ele só não nos salvou, como também nos fez semelhantes de novo, por meio de Cristo. Mas, pastor, como é que é isso? Eu sou semelhante? É semelhante. Porque só você que Deus fez dessa forma. Olha o que o Satanás falou, Lúcifer, na época, lá em Isaías 14, 13, 14, diz assim, ele tinha um trono, sabia que ele tinha um trono? Elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus.
e serei semelhante ao Altíssimo. Ele tinha, trono significa liderança. Trono significa autoridade. Aquele, por exemplo, que é um líder, ele tem um trono de autoridade diante de Deus, amém? Só que o trono dele estava abaixo, evidentemente, do de Deus. Ou a autoridade dele, ou a liderança dele estava muito abaixo da de Deus. Ele era líder dos louvores. Ele era guardião dos louvores. Então era líder de vários anjos que louvavam a Deus, que cantavam e tocavam e adoravam a Deus. Mas de repente ele começou a se achar o máximo. Eu vou ser semelhante. E aí ele caiu. Por causa disso, por causa dessa rebelião. Agora, nós não precisamos nada, porque ele nos fez semelhantes a ele. Olha que tremendo isso, amado. Por isso que ele tem raiva de nós. Agora vamos fazer jus no seguinte sentido, de realmente sermos pessoas apaixonadas por Deus, por causa dessa obra que ele fez. Parece que às vezes no nosso dia a dia nós nos esquecemos disso e de repente nos tornamos altivos, pensando que sabemos muita coisa. Nós não sabemos, que nós dependemos dele para saber. Dependemos dele para pregar para alguém a palavra. Dependemos dele para profetizar. Dependemos dele para sermos ousados, intrépidos, cheios do poder de Deus. Dependemos dele. Então, quanto mais buscamos a ele com este coração, mais vamos ser cheios da semelhança dele. Aleluia. Glória a Jesus. É isso. Por isso que Paulo ora, por exemplo, ao povo de Tessalônica, ele está orando pelo povo, e ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus o santifique no vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis para a volta do Senhor, ou para a vinda do Senhor. Então, veja bem, quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo e permitirmos que Deus faça essa obra na nossa vida, nos santifique, porque para Ele nos santificar, precisamos dar permissão. Senhor, eu quero ser santificado. Então você está dizendo assim, eu quero andar em santidade, eu quero fugir da aparência do mal, eu quero fugir de toda soberba, eu quero fugir de toda blasfêmia, eu quero fugir de toda palavra de engano, que não saia isso da minha boca. Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti. Senhor, me livra do mal, não me deixe cair em tentação. Senhor, me sustenta. Eu quero de fato ser teu filho legítimo, eu quero andar de fato na tua presença. Senhor da glória, eu quero fixar meus olhos a ti, porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Eu não quero me desviar dos teus propósitos. Senhor, me sustenta pelo poder da tua palavra. Eu dependo dela, porque a tua palavra sustenta todas as coisas, e a tua palavra pode me sustentar. Então eu dependo totalmente de ti. Sem ti eu não posso fazer coisa alguma. Senhor Deus, me levanta para ser sim teu servo, cheio do Espírito Santo, como teu filho amado. Senhor Deus, eu quero ser revestido com esse tipo de autoridade. Senhor, eu quero andar como luz do mundo e sal da terra, como astro no meio do mundo corrompido e tenebroso. Eu quero ser exemplo de santidade e de humildade nessa terra. Faça essa oração a Deus a cada dia da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como eu quero me parecer com Cristo, amados. Como eu quero. A cada dia, eu quero exalar o seu caráter, o seu aroma. Eu quero poder transmitir isso. Eu quero poder ser referência de Deus. Eu quero poder falar da sua palavra com liberdade, mas a liberdade do Espírito Santo. Eu quero poder estar envolto a todas as suas palavras, os seus ensinos. Eu quero de fato entregar a minha vida a cada dia e poder professar o seu nome a cada dia diante dos homens, porque não é uma vez só. Este negócio, aquele que me confessar diante dos homens, ele será salvo, mas é a cada dia, amados. Não é um dia só. A nossa salvação é desenvolvida a cada dia. E eu vou te provar aqui, para anular esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Olha o que ele diz aqui. Eu vi isso ontem.
Eu preciso achar aqui. Isso é fantástico. Ele falando da própria salvação. Yes. Vamos lá. Eu preciso dizer isso, eu preciso achar isso aqui. Que ele fala assim, cuidai da vossa salvação. Como se ele estivesse dizendo, não perca a vossa salvação. A tradução é mais ou menos isso, não perca a vossa salvação, cuidai dela. Também, eu vou achar isso. Eu quero que você abra agora, no livro de Mateus, capítulo 5, que é a única maneira de nós sermos plenos. É dessa forma que Jesus fala aqui, Mateus capítulo 5. Quatro, 45. Depois nós vamos no 48. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando você começar a amar os teus inimigos, você está voltando a ser semelhante ao Altíssimo. É difícil, não é? Não é difícil? Mas não tem outro jeito para nós. Porque ele amou os inimigos. Aí que está a cartada do amor de Deus na nossa vida. Por isso que eu peço a Deus, a cada dia quando eu estou orando, Senhor, aumenta o teu amor no meu coração, pelas almas, pelos combalidos, pelos perdidos, pelos meus inimigos, pelos que me perseguem, pelos próximos, pelos meus irmãos, pelos filhos espirituais e pela minha filha lá, pela Nancy, por vocês. Aumenta o meu amor. Aumenta o meu amor pelos governantes. Aumenta, Senhor, o amor pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Aumenta o meu amor. Você pode orar sim. Paulo falou. Orai para que o amor de Deus aumente em vós. Porque eu quero me parecer com Cristo. Eu quero, essa é a nossa caminhada. Termos a estatura perfeita, a estatura de Cristo. Quando fala em estatura, não é tamanho físico, é espiritual. Para que sejais filhos. É só amando os inimigos, para que sejamos, e orarmos pelos que nos perseguem, é só dessa maneira que seremos filhos de fato, como Jesus é filho. Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Ele é tão bom, ele ama tanto que falou, bom, vai cair chuva sobre os injustos também, vai fazer sol sobre os maus também. Então ele está dizendo assim, você vai amar o teu próximo e o teu inimigo do mesmo jeito. Aí que está o negócio. Este é o nosso negócio. Aleluia! Este é o nosso negócio. Porque lá não tinha ninguém para Adão amar. Teve depois Eva, que aliás ele falhou. Quando mais ele precisava acertar, ele falhou. Porque ele não gerou Eva para ser igual a ele. Ele falhou, ele não guardou o jardim. Ele não guardou o jardim. Por que o diabo entrou lá dentro? Porque ele não guardou. Então, no momento que ele não deveria falhar, ele falhou. Por isso que, assim como por um homem veio a desobediência e os pecados de muitos, assim, por um homem veio a obediência para que muitos fossem justificados. Está lá em Romanos 5,19. Quando mais ele tinha que acertar, ele falhou. Agora, nós podemos amar. Porque existe uma multidão de pessoas no mundo que precisam desse amor. Que é diferente lá da antiga aliança. Olha, você vai amar o seu próximo e vai odiar o seu inimigo. Está lá, Jesus diz antes, no versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim. A lei que foi feita para a carne do homem, não foi feita para o espírito.
Hoje você tem o espírito vivificado e tem uma lei para o seu espírito. E a principal lei que está no teu espírito é amar como Jesus te amou. É a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você amar você mesmo, você vai amar só aquele que te ama. E que bem tem nisso, Jesus fala lá na frente. Até os gentios, os que estão fora, eles fazem isso. Aí que ele fala no versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, aí que volta a semelhança, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, vamos entrar nessa conversa que é impossível ser perfeito. Não, não é, senão Jesus não teria dito isso. É perfeitamente possível, plausível, porque nosso espírito foi vivificado e nós temos o Espírito Santo nele. Deus enviou o próprio Deus, vamos dizer assim, para dentro de nós, para que nós pudéssemos alcançar essa perfeição. Quando atingirmos essa perfeição, Jesus volta, porque aí houve a restauração de todas as coisas. Os céus estão contendo Jesus, Atos 3:21, até o tempo da restauração de tudo. Que tudo isso? Espírito, alma e corpo. Por isso que Paulo fala assim, que Deus possa santificá-los, espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis. O nosso espírito, alma e corpo vai estar irrepreensível quando Jesus voltar. Essa é a igreja que ele vem buscar. Aquela que entendeu e caminhou nessa linhagem da perfeição. E a linhagem da perfeição chama-se linhagem do Espírito. Gálatas 5, 23, 24, se vive no Espírito, caminhe no Espírito. Viva no Espírito. Se vivemos no Espírito, caminhamos também no Espírito. Que é no Espírito de Deus que está no nosso Espírito. Por isso que eu disse, essa lei que veio de Cristo é para o nosso Espírito, não para a nossa carne. Se nós vivemos na lei do Espírito, não precisamos desses mandamentos, porque nós cumprimos automaticamente por causa da graça de Deus no nosso espírito. Amém, amados? Amém. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus, porque sem a lei do espírito, sem essa vivificação no nosso espírito, jamais poderíamos cumprir qualquer lei. Sabe para que serve a lei? Estou pregando a mesma coisa, hein? Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Aleluia. É, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Olha para que serve a lei. E você não é nenhum desses aqui. Olha para que serve a lei. Que servia a lei. E que serve a lei. Tendo em vista, 1 Timóteo 1, 9, pronto, está lá. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo. Hã? Não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes. Irreverentes, podia pôr aqui, comunistas, mas tudo bem. Para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, a lei é para isso. Não é para nós. Nós somos de outro naipe. Nós somos da graça. Nós somos justificados. Então somos justos, porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro, por Cristo amado que está em nós. Amém? Somos justificados por isso. Então essa lei não nos serve, não é para nós. É para essa turma aí. Amém, amados? Vocês entenderam agora? É para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, a Bíblia, não estou falando a palavra, Cristo. Vamos ler direito esse negócio de João, capítulo 1, depois nós encerramos. Amém? Vamos encerrar cedinho. Pra você ficar bem feliz e comer seu espaguete com molho pomodoro. Aleluia. Não me convide. João capítulo 1. Aqui está a palavra. No princípio era, tem tradução que diz palavra.
Que tradução diz aí, palavra? Palavra, né? A sua diz palavra? Ah lá, na minha diz verbo. No princípio era o verbo, que é a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Palavra. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, palavra, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Uau! Ou seja, se nós estamos na palavra, que é Cristo, nós temos a palavra que nos domina. E quando nós entramos lá nesse mundo corrompido, cheio daquelas pessoas lá, a palavra vai fazer sucumbir as trevas. Amém? Vai, com certeza. Amado, não tem um lugar que eu não tenha ido, que a palavra Cristo em mim, eu pregando, falando que as trevas não tenham sucumbido, que não tenha havido luz. Eu vi muçulmanos se converterem por causa da palavra, não por minha causa, mas por causa da palavra que está na minha vida. Mas não teve lugar em que os portões não se abriram, em que as fronteiras não se abriram. Eu não fui barrado ainda em lugar nenhum. Por quê? Por causa da palavra, porque ela resplandece nas trevas, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. É assim mesmo. Amado, o problema é que às vezes nós deixamos o medo nos dominar, mas quem não nos domina é a palavra. A própria palavra é a paz. Que a paz domine os vossos corações, não diz lá? Seja guiado por ela, pela paz. A paz é a palavra. A palavra é todo o contexto de paz dos céus em nós. Porque nós temos o ministério da reconciliação. Por isso que nós somos embaixadores da paz. Onde nós vamos, não levamos contenda, nós levamos o amor de Deus. Nós estamos lá no Espírito de Cristo, falando da palavra. Então, as pessoas, de repente, as pessoas que estavam em contenda, de repente, elas começam a se amar, começam a ser curadas, porque a palavra penetra lá nas trevas delas, e as trevas começam a ser dissipadas nelas. De repente, elas estão se reconciliando umas com as outras. Oi, meu Deus. E aí mostra o caráter de Cristo na sua vida. E aí eu posso dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizia isso. Eu quero dizer, poder dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia! Cristo em nós. E aí, Cristo em nós, essa é a maior autoridade. Amém, amados? Por isso que quando oramos pela nação, Senhor, não importa se seja o Bolsonaro, mas é um homem temente a Deus. Não é crente ainda, é católico, mas, amados, ele pode se tornar um crente mesmo. Pelo menos você não vê corrupção nele. Eu não estou fazendo campanha para ele. Tá, mas tudo bem, amados. Veja bem o que eu estou dizendo. Não é que eu não ame os outros, eu amo os outros. Eu oro por eles também. Mas acontece o seguinte, eu tenho o poder da escolha. Eu não vou escolher as trevas em vez de poder por um lá que tem luz. Amém? Você está entendendo o que estou falando? Tudo faz parte da administração. Vai dizer que não. Tudo faz parte. É verdade. Eu preciso ser luz até na hora de votar. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpe se eu falei alguma coisa que você não tenha gostado, mas saiu sem querer. Agora já foi. Amém? Amém, amados? Aleluia. Isso aí. Glória a Deus. Então está aqui. Esse é o nosso negócio. A Bíblia, não a palavra, a Bíblia é uma progressão da revelação de Deus. Ela começa em Gênesis, e o ápice é lá em Apocalipse 22, quando fala do rio da vida, que sai do trono de Deus e tem no meio do jardim, lá no meio dele, a árvore da vida que gera frutos para curar as nações, um fruto por mês para curar as nações, para libertar as nações. E ali é o ápice de toda a palavra, ou seja, de toda a Bíblia. Historicamente falando, a Bíblia é a progressão da revelação de Deus. Amém, irmãos? Você começa lá com a formação do homem, depois termina lá. No rio da água da vida, no trono de Deus, é lá que você termina, é lá que é o ápice. Glória a Deus, amados. Fecha os teus olhos.
Glória a Deus. Quando Jesus morre na cruz, a palavra diz que ele morreu por todos os homens. Não foi só por meia dúzia. Lá na cruz ele estava também por Pôncio Pilatos, por Herodes. Se eles se convertessem, eles seriam libertos. Amém? Se eles tivessem aceito e tivessem se entregado àquela obra, a palavra, a Cristo, eles teriam sido salvos também. Ele morreu para todos. Para todos os inimigos. A humanidade toda era inimiga. Agora, amados, por tudo que o mundo te oferece, por tudo que o mundo te oferece no sentido de querer te seduzir, de querer te chamar para ele, sempre saiba de uma coisa, Tiago 4,4. Aquele que é amigo do mundo se constitui em inimigo de Deus. Porque hoje você conhece a palavra, você está ouvindo a respeito dela. Você sabe muito bem o que Cristo fez por você. Você tem essa consciência. Então não deixe que o engano te apanhe. Porque existem tantas formas que o inimigo usa para te enganar, mas a mentira é sempre a mesma. O engano é sempre o mesmo. E sempre saiba que você tem uma consciência nova hoje. Que Deus mudou seu coração de pedra para um coração flexível. Porei dentro dos corações as minhas leis. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Por isso que hoje, pelo fato do teu espírito ter sido vivificado, a tua consciência mudou. Você não tem a mesma consciência de outrora. Por isso que diz isso na palavra de Deus. Versículo 21, 1 João 3, 21, coloca lá, por favor. Amados, se o coração, onde tem a nossa consciência, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Você entendeu por que ele escreveu isso? Porque houve a transformação do nosso espírito, da nossa consciência. Não temos a mesma consciência que tínhamos quando estávamos no mundo, quando éramos inimigos de Deus. A nossa consciência, pela obra do Calvário, foi transformada e se tornou uma consciência boa. Então ela pode nos acusar ou não. E se ela não nos acusa, se o nosso próprio coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, amém, mano? Olha que tremendo, olha o que Deus fez. Ele que mudou isso. É uma coisa às vezes incompreensível, mas ele fez. Às vezes são coisas que nós não sabemos mensurar ou não admitimos até, mas ele fez, é isso mesmo. Nós temos uma consciência diferente da que tínhamos antes. Agora olha só, vai no versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, que pode nos acusar ou não. Se o nosso coração, essa nova consciência, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ainda que ela nos acuse, nós temos um Deus que é maior e que pode nos libertar disso. Então tem os dois lados da moeda. E nos dois lados da moeda, Deus pode agir.
Senhor, me perdoa, Pai. O que está acontecendo? Ali o teu coração está te acusando. Aí Deus vem com a graça dele. Ele conhece, ele te liberta disso. E você volta a ser um adorador. Senhor, obrigado, Pai. Aleluia. Espírito Santo, fecha os olhos, Senhor. Tu nos formaste, nos criaste a tua imagem e semelhança. Senhor, Deus é esse. O que tu fizeste, Pai? Que obra é essa, meu Deus? Pai, nós dependemos disso, meu Deus. Pai, perdoa se às vezes queremos ser alguma coisa sem o Senhor. Por nós mesmos, nos perdoa, Pai. Mas nós somos justificados pelo teu sangue. Nós somos libertos da inimizade que tínhamos contigo para sermos teus amigos. Pai, nos livra do mal deste mundo corrompido, deste mundo terrível, Pai. Nós não queremos ser amigos deste mundo, mas nós queremos continuar sermos os teus amigos, os teus profetas aqui na terra. Pai, cura nossa alma, liberta-nos, Senhor. Pai, porque às vezes ouvimos tantas coisas que não edificam, e às vezes estamos dando ouvidos a isso, meu Deus, nos liberta disso. Nos liberta dessas enrascadas terríveis que vêm para querer manipular o nosso coração, a nossa mente. Que vêm para querer nos ludibriar, Senhor, nos livra. Pai, Senhor, o Senhor diz que nos livra da ira vindoura, e nós não queremos estar na ira vindoura de jeito nenhum. Porque nós te amamos, Senhor. Pai, faz de fato filhos legítimos teus, Pai. E nós somos mesmos teus filhos, como diz na tua palavra. E te veremos como o Senhor é hoje. Veremos o Senhor, estaremos frente a frente contigo. Pai, que nós possamos escapar de tudo que vai acontecer, para sermos encontrados dignos de estarmos em pé diante de ti, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória. Que este lugar esteja cheio da tua glória. Que a nossa vida seja cheia da tua glória. Que a nossa mente seja cheia da tua glória. Que tenhamos a mente do Espírito. E que andemos no Espírito. E que andemos olhando para ti, que é o Senhor de toda a terra e dos céus. Que é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Dê um aplauso a Cristo. Amém. Queridos, eu falei sobre alguns sinais que Deus está dando. Sinais de avivamento. Porque um dos meus clamores é por avivamento também, de você ser fervoroso, e que o avivamento nos tome. Nós precisamos disso. E um dos sinais do avivamento é quebrantamento. Quando vem o quebrantamento no coração do homem, Deus coloca o arrependimento. O arrependimento é uma unção que vem dele. É Deus que se arrepende primeiro. Aí depois ele manda o arrependimento para dentro do nosso coração. Olha o que Deus faz e olha o que Deus é. E eu tenho pedido, tenho clamado por isso. E tem pessoas que têm me procurado para pedir perdão. Isso é um dos sinais. Eu falei que foi uma pessoa que não está aqui, já teve no nosso meio, ele me procurou, foi na minha casa. E chorando me pediu perdão, porque o profeta lhe disse, olha, você feriu a unção dele, então você precisa se acertar. Ele entendeu. Ele poderia não ter entendido, não ter querido fazer isso, mas ele entendeu e ele foi. E ele estava quebrantado, pediu perdão. E nós nos abraçamos, e foi um momento muito lindo, um momento muito lindo. E glória a Deus por isso. Isso para mim foi um sinal. Agora Deus está fazendo alguns milagres aqui, viu? Libertando de câncer, de diabetes e de muitas coisas.
E hoje à noite vai vir uma mulher chamada Luciane, que é amiga da Adriana. Adriana que a trouxe para a igreja. O filhinho dela, que é meu xará, o Miguel, ele teve um problema de uma doença incurável, chamado miastemia. Quem já ouviu falar sobre isso? Miastemia é perda da coordenação motora e dos próprios nervos. Os nervos vão se atrofiando e ela vai perdendo toda a força, tanto motora como a força no corpo. E isso vai se deteriorando até a pessoa morrer. E mesmo sendo uma doença incurável pela medicina, ele foi curado. Amém? Para a honra, glória, louvor, exaltação do nosso Senhor Jesus. E ela está com os exames todos, e ela falou que vai trazer hoje, para glorificar Deus como testemunho, porque isso edifica a igreja, a nossa fé. Porque é bom nós ouvirmos sempre isso, para a nossa fé crescer mais. E ela virá trazer o testemunho para glorificar o Senhor. Amém? São sinais que Deus está dando. Eu creio que Deus curou a pastora velha de diabetes. Até hoje, desde lá do portal, lá no sítio que nós fizemos, faz quanto tempo? Isso foi em junho. Então, foi 27 de junho, que foi o dia do eclipse da lua de sangue. Desde 27 de junho, né? 5 meses, ela não teve mais alta de diabetes. Está em torno de 90, de criança. Glicemia de criança, né? Aleluia! Ah, seu pai, meu sogro. Seu pai é meu sogro, né? Legal. E também não teve mais. Nós oramos também. Amados, não é que somos nós, não é nós, é Ele, amém? É Ele. É Ele que resolveu fazer. Glória a Jesus. E fazem então 5 meses que ela tem só 90. Porque aquele dia que nós estávamos lá, me veio uma indignação contra a enfermidade. Falei, não me conforme com isso. Vem cá, vamos orar por ela, pela pastora velhinha. Senhor, não admitimos essa diabetes. Pá. Oramos com um clamor. E Deus fez. E uma coisa que eu sempre pedi a Deus há anos. Senhor, eu quero ver eliminação de diabetes. Eu não aceito isso, Senhor. E Deus está fazendo, para a honra e glória dele. Amém? Então traga os enfermos mesmo. Nós vamos ser ousados e Deus vai fazer essa obra. Não vamos ser tímidos com relação a isso. Porque os sinais seguirão os que creem. No nome do Senhor, poremos as mãos sobre os enfermos e no nome dele os curaremos. Foi ele que disse, ó. Tenho culpa, foi ele que disse. Então vamos exercer o nosso mandato na terra. Amém? Tem alguém com dor aí? Alguém? Você, André, vem aqui, André. Você, Simone, vem aqui também. Quem mais? Então, ai meu Deus. Espera aí, eu vou ver agora. Agora eu fiquei bravo. É isso mesmo. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, mas não é esse não. Esse é um deles, hein? Mas não é esse. Peraí. No Fantástico eu vi ontem. Eu também não me lembro de tudo, né? Dá licença. Eu não sou de aço inoxidável. Eu também falo em Romanos 13:11, não é isso, não precisa pular. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que antes, do que no começo. Aqui está essa. Também está em Hebreus 2:3. Negligenciamos tão grande salvação, ela pode ser negligenciada através de tantas atitudes. Vamos ver se é isso. Estão perguntando mesmo? Hoje estão ligados, hein? Eu preciso tomar cuidado agora. Não está mais ligado aqui.
Na tomada 220. Meu Deus, era tão forte aquilo. Ali falava claro que pode ser perdida. Mas eu vou achar, tá? Fiquem calmos. Fiquem calmos aí que eu vou encontrar. Amém? Lindo isso. Peraí. Peraí, eu vou achar, tá? Amém. Glória a Deus, aleluia. O que você tinha? Caí. Ó, fiquem ligados aí, hein? Estenda as mãos para cá. Caí de bicicleta e fiquei engessado. Caiu. Também quem mandou cair da bicicleta? Amém. Não tem problema. Você ficou engessado? E a perna direita, sim. É onde que é? Você sente ainda dor? O que você sente? É? Eu repreendo toda dor. Pai, a gente sabe que foi um acidente. Não poderia ter sido comigo. Pai, ele estava praticando porque é templo do Espírito Santo. Senhor, agora coloca a tua mão, mas pela autoridade que o Senhor nos confere, eu repreendo essa dor, este mal, ou toda lesão, ou toda e qualquer machucadura, nervo, na musculatura, ou nos ossos, ou articulações. Eu repreendo agora este mal, esta dor. Pode se retirar aí lesão ou dor, retira-te agora em nome de Jesus. Espírito Santo, derrama a tua unção, Senhor. Renova, Espírito Santo. Renova. Oh, Espírito Santo de renovo. Ei, Deus, restabeleça normal. Pai, essa perna direita. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua cura, pelo teu milagre, Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo dos santos e Senhor dos senhores. O Deus, absolutamente Deus. Tu tens absoluta verdade, porque tu és a verdade, o caminho e a vida. O que você tinha? Os dois? Não, você tinha no joelho ou na coluna? Tinha um desvio? Aí deu. Tinha os seus pés. Não precisa tirar porque os teus pés. Aí a Paula tá vindo uma dor. Hã? Tá emocionado. Aleluia. Deus está curando ou não, pastor Orlando? Hã? Aleluia. Não importa se caiu da bicicleta ou do banquinho. Aleluia. Você lembra do Éder? O Éder vai ser da Marilena. Não é ainda. E como é que ele tá, o ombro dele? Tá bem, hein? Ele tinha quebrado a clavícula, estava deslocada, né? Ele tinha ido no toalete, isso foi domingo passado. Não é isso? E ele falou, não consigo, tá ruim, não sei o que. Ele veio aqui na frente. Deus curou instantaneamente. Ele falou, tô assustado. Porque acho que ele não imaginava que pudesse ser curado. Mas foi instantâneo, amados. Amém? Não é tremendo isso? Você chegou aqui com dor. Ele estava, né, vários dias. Aplauda Jesus, aleluia. Hã? Pode correr, não abusa, hein?
anda pouco de bicicleta. Deixa eu ver. Do céu, o teu amor sem te amo. Espírito de glória, a minha coluna vertebral tira todo respeito. Refreio todo mal pensamento, todo ataque. Pode sair todo mal agora. Que o ouro prata. Quanto tempo você tinha? Hã? 3 anos. Tá. Estralava. Estralou, estralava. Por causa da coluna? Estralava. Tá bom. Põe a mão nas costas. Põe a mão nas costas. Cadê? Põe a mão nas costas. Cadê? Cadê essa? Estava no nervo. No nervo ou na coluna? Toda a inflamação de nervo, todo o reflexo que vem no nervo, pode se retirar agora, hein? Em nome de Jesus. Põe a sua mão. Põe a sua mão. Agora, Espírito Santo, renova e restabelece. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Recanta lá. Você sentiu um calor, é isso? É o calor da cura, dá licença. Amém? Cadê a dor? Hã? Orar. Cadê a dor? Ei, calababa. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela minha coisa. Vamos fazer assim. Glória a Jesus. Já saiu, né? Amém. Pode aplaudir a Jesus aí. 3 anos ela está. Vamos nos alegrar por isso, porque são sinais de Deus. O que a senhora tinha? Artrose. O nome é artrose. Artrose. Aqui nessa mão. Aqui. Aqui. Ó. Nessa mão. Eu quero repreender toda artrose. Toda atrofia, hipermetrofia, todo mal, todo artritismo reumático ou reumatismo que seja, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Pode sair todo mal deste braço, desta mão, em nome de Jesus Cristo. Receba o renovo do Espírito. Receba o renovo do Senhor. Receba o renovo do Senhor. Receba o renovo. Põe a mão, outra mão aqui. Cadê o inchaço? Cadê o inchaço? Obrigado. Você tinha dificuldade? Espírito. Tinha dificuldade.
Você não conseguia segurar uma panela? Faz assim. Não conseguia. Não conseguia. Ficava uma bola, cadê a bola? Desinchou a mão dela na hora. Amém? Cadê o inchaço? Ela chegou, eu vi inchado. Você viu? Você viu, Simão? Você viu, Marlene? Você viu? Estava inchado. Cadê o inchaço? Faz assim com a mão. Não consegui estender a mão. Espera aí. Levanta aí. Faz assim. Eu não conseguia fazer isso. E estava inchado, não está mais. Amém, irmão? Ela não conseguia. Falando sério, ela chegou aqui assim. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Olha, eu glorifico a Deus. É mais um testemunho aqui. Tá desinchou. Aqui, olha, gente. É real. Eu vi a hora que desinchou. Mas eu esperei você falar. Não podiam dizer, não, o pastor está inventando moda. E Deus, além disso, vai te dar uma alegria nova na sua família. Eu estou vendo uma contenda lá, Deus vai resgatar. Ele falou, é isso. E Deus vai trazer reconciliação por tua causa. Deus vai fazer reconciliação dessas pessoas lá. Aleluia. Eita Jesus. É real, Marlene? Amém? É real, estava inchado. Cadê a dor, Simone? Não tem mais, amém? O que você tinha, Júlio? O que foi isso? Torceu? Estava em desobediência ou não? Às vezes acontece. Também não vamos querer ser espiritual demais. Aconteceu, né? E estava descendo escada aqui. Descendo a escada, hein? Agora isso é revelação. Eu não sabia, descendo a escada. Bom, tudo bem. E inchou todo mundo. Foi o que? Torção? Torção. Põe a tua mão lá. Não. Eu repreendo esse ataque de Satanás contra a perna direita da Júlia. Todo mal se retire daí agora. Todo dardo inflamado, toda seta, toda lesão, toda torção, pode sair e tornozelo volte normal ao lugar, seja restabelecido agora. Em nome de Jesus Cristo, haja o renovo do Santo Espírito sobre a vida da Julinha. Que ela seja uma mulher do ensino da palavra. Ela vai ensinar a palavra. Eu declaro, ela vai se apaixonar por Senhor a partir de hoje. Ela vai ser fervorosa. Ela vai ser exemplo, referencial do Senhor na terra. Eu declaro, Julinha, sobre a tua vida. Digo obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Estava doendo? Não estava doendo já antes. Não estava. Tem uma tala aí, é isso? Tira a tala. É bota, tira a bota. Amém, amados? Glória a Jesus. Seguinte, tem recado aí? A senhora vai ter um sonho sobre a sua família essa semana. Amém? Deus está vindo com um milagre. Eu vejo
contingente de pessoas muito maior. Eu vejo o poder da palavra penetrando na vida de muitos lá. Deus, Ele faz a obra completa. A obra dele é completa e vai ser completa. Amém? Toma posse. O que foi? Ela trouxe o sapato. Ah, ela não trouxe sapato. Vai arrumar um sapato aí para ela. Amém. Amém. Fica de pé. Aleluia! Cadê a Vitinha? Ela tá com as crianças? Ela tá aí? Ali, ó, na frente da Ah, ela ali, tá ali. É que agora você ficou teacher, professora. O que ela tem? O que ela tinha? Isso. Eu repreendo toda bronquite, asma, toda obstrução nas vias respiratórias da Lívia, eu repreendo. Aí não é o lugar. Asma, bronquite, rouquidão, problema respiratório, aí não é o teu lugar. Pode sair daí e pegar no diabo. Em nome do Senhor Jesus. Ela é adoradora, Espírito Santo. Espírito Santo renova as vias respiratórias dela. Agora. Agora, renova. Renova, Jesus. Renova. Lívia. Fala obrigado, Jesus. Fala obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ora em línguas. Aleluia. Ela já ora em línguas. Isso não é imitação, ela ora em línguas. Amém? Eita. Ela já está liberta em nome do Senhor Jesus. Não sentiu mais. Agora ela vai trazer o exame para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém.